Bom, gente, então vamos falar aqui mais um vídeo sobre o nosso canal, no nosso canal aqui, que é uma alteração recente sobre o ruído e aposentadoria especial. Agora, recentemente, em julho, a Instrução Normativa 70 acrescentou os parágrafos no artigo 292 da Instrução Normativa 128, ou seja, no inciso 4. Então, o que foi acrescentado? Primeiro, nesse inciso 4, já falava que até janeiro de 2004, prazo estabelecido da Instrução Normativa 99, no caso do ruído, será efetuado o enquadramento quando o NEM situar acima de 85 dBA. Ok, até aí não tem nenhuma dúvida. Aí foram acrescentados o seguinte parágrafo. Parágrafo primeiro. Tanto na utilização facultativa, quer dizer, a instrução, esse artigo fala que pode ser facultativo usar o NEM ou não, nos outros artigos. Caso não conste expressamente a informação da utilização do NEM, poderá ser aceita a menção a NHO 01, desde que a documentação comprobatória da atividade especial indique a medição do ruído, que a medição do ruído refere-se a uma jornada de 8 horas. Primeiro inciso, já fizeram um pouco de confusão aí. Obviamente o NEM, ele converte uma jornada diferente, uma jornada para a jornada normal de 8 horas. Né? Então o que ele está falando assim, se a jornada de 8 horas não tem muito sentido, o NEM, o LVG, o TWA, todos esses parâmetros são iguais. Talvez a intenção da decisão foi dizer isso, apesar que a redação não está lá muito boa. Em seguida, nós vamos para o parágrafo 2º. Para os períodos laborados até 2 de dezembro de 88, ou seja, até dezembro de 88, ou seja, são documentos mais antigos. Com exposição a agente prejudicial ao ruído, será informado no formulário da época, os valores múltiplos de intensidade para um único período caberá. Então a norma já começa errada aí. Múltiplos são níveis de ruído variáveis. Provavelmente é que eles falaram de níveis de ruído variáveis. Nessa época, documentos antigos. Provavelmente naquela época podia não ter valores de dosimetria. E consequentemente, se você não tem dosimetria, você não tem NEM. Então provavelmente isso. Ruídos instantâneos, ruídos pontuais. Então, nesse caso, a norma estabelece que até 98 você vai seguir o seguinte critério. 1. O enquadramento do período se todos os valores estivessem acima do limite de tolerância, desde que atendido os demais requisitos legais. Então, quer dizer, primeira regra, todos os ruídos instantâneos acima dos limites legais, do limite de tolerância, ok, aí não tem dúvida, ele vai considerar, vai considerar como especial. Ele fala, e provavelmente nós estamos presumindo que são ruídos instantâneos. Não é dosimetria que ele está falando, no período. Bom, não enquadramento do período. Se todos os valores estivessem abaixo do limite, ok. Se todos os valores estivessem abaixo do limite, não vai ter enquadramento. E no terceiro item, no terceiro inciso, ele fala que ele vai enviar a perícia médica se houver valores acima e abaixo do limite de tolerância, exigido para o enquadramento do respectivo período, desde que apresentado histograma ou memorial de cálculo. Então, o que ele está dizendo aí? Se aparecer histograma, se for caso tenha sido feita uma dosimetria, aí ele vai emitir o histograma. Ou então, nesse caso, se não tem histograma, você pode fazer uma dosimetria manual, como nós vamos, quer dizer, com cálculo, com cálculo, o cálculo através das medições instantâneas que você tem. Por exemplo, vamos ver aqui no quadro. Suponhamos que nós temos aqui um nível de ruído de 90, de 95 e de 70. O documento apresenta esse valor. Não vou dizer que apresenta dosimetria, não, provavelmente ruído instantâneo. Então, nesse caso, ele está dizendo que aí nós temos 2 ruídos acima dos níveis e 1 abaixo. Ele vai submeter a apreciação dessa perícia médica. Mas você tem que apresentar o memorial de cálculo. Então, eu não fiz dosimetria, por exemplo.
eu não fiz a dosimetria. Qual é o meu manual de cálculo? Eu vou verificar aqui, ó, eu tenho que investigar qual que é o tempo de exposição para eu calcular a dose de ruído ou o efeito combinado, conforme o item 6 do anexo 1 da NR15. Do anexo 1 da NR15. Então nós temos aqui, suponhamos que, ó, tem esses três. Mas peraí, ele ficou quanto tempo na jornada ele fica 90? Vamos supor que ele fica 2 horas. Quanto tempo na jornada ele fica 95? Vamos supor que ele fica 1 hora. E aqui os 70, nós vamos considerar o restante da jornada, ou seja, 5 horas. Então, nesse caso, o que nós vamos verificar? Nós vamos lá no quadro 1, anexo 1 da NR15, onde nós temos limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Para 90 dBA, o tempo máximo de exposição, 4 horas. Para 95, o tempo máximo de exposição, 2 horas. E aqui você não tem o tempo, que o corte aqui é a partir de 85. Aí nós vamos obter a dose. C1 sobre T1, C2 sobre T2, até Cn sobre Tn. Então aqui, ó, Cn, C1 sobre T1, 2 dividido por 4, mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar meio com meio igual a 1. Fiz um exemplo aqui, coincidentemente, deu 1. 1 vai referir, esse 1 será em termos, expresso em termos de decibéis, LVG igual TWA igual NEM 85 dBA. Bom, o que está tentando entender aí a norma, é isso que você vai fazer nos casos desses laudos, documentos mais antigos. Bom, então vamos voltar lá agora no slide e vamos verificar agora que nós temos um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que foi até uns parâmetros, embora tenha algum equívoco técnico, mas o parâmetro até melhor, mais explicado do que a instrução normativa. Por exemplo, esse tema é o tema repetitivo 1083 do STJ. O que ele fala? O reconhecimento do exercício de atividades sob condições especiais pela exposição do agente nocivo ruído, quando constatado diferentes níveis, ou seja, diferentes níveis variados, diferentes níveis, quer dizer, já esclareceu mais tecnicamente, não é múltiplos, igual falou, deve ser aferido por meio do NEM. Ponto. Né? Ponto. Se não tiver NEM, ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que a perícia técnica comprove a habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou do serviço, bem ou prestação do serviço. Então, nesse caso aí, a justiça entendeu que é o seguinte, olha, nós vamos primeiro o NEM. Se você não tem o NEM, documentos mais antigos normalmente nós estamos falando, você pode usar o nível máximo. Está errado também, que nosso exemplo aqui, se eu fosse pegar o nível máximo, eu ia pegar o 95, naquele exemplo que nós vemos aqui, né? Está errado tecnicamente, deveria sempre fazer o cálculo do efeito combinado ou dose e, consequentemente, determinar o NEM, né? Mas pelo menos a redação está mais clara do que, menos confusa do que da instrução normativa, ok? Eu espero que o pessoal ter esclarecido essas dúvidas, porque muitas vezes o pessoal pergunta sobre isso, né? Sobre essas dúvidas a respeito desses critérios, e aguardamos vocês em outros vídeos. Lembramos que é o seguinte, se vocês podem enviar perguntas sobre vários temas, que nós vamos respondê-las com vídeos, ok? Então, vamos aguardar o próximo vídeo, aguardamos os outros esclarecimentos, ok?